Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao Atue Podcast. Podcast que a gente vai trocar muita ideia boa, muito legal. Ô, Bruno. Fechou. Eu travei muito agora. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Atue Podcast. Hoje a gente vai ter uma conversa muito legal. Temos duas convidadas aqui, assim, excelentes. A gente já estava trocando uma ideia aqui em off, tá bom? Vocês vão gostar muito da conversa. Antes de apresentar elas, eu quero pedir encarecidamente para você curtir esse vídeo. Curte aqui embaixo, tá bom? Deixa seu like. Comenta aqui embaixo também. O campo de comentários é inteiro de vocês. Fiquem à vontade, tá bom? A gente vai estar interagindo junto com vocês também. A interação de vocês é muito importante para a nossa conversa aqui, fechou? Olha, antes de apresentar as nossas convidadas, eu vou apresentar meu amigo, Alif Oliveira, que vai ser meu host aqui junto comigo essa noite. E aí, cara, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu tô um pouquinho nervoso. Mas esse nervoso logo passa. É um prazer pra mim estar aqui com a Cris, com a Ana. Venir falar de um tema muito importante, né, dos dias atuais e que geram muitas dúvidas, muitas polêmicas aí. E a gente vai tratar de uma maneira leve, de uma maneira descontraída, pra galera tá interagindo também. Claro, né? A gente vai falar sobre Jesus em meio à arte, né? Jesus na arte. E, cara, a gente vai trazer... A desculpa é a mesma, né? A desculpa é trazer o reino. Fechou? Então, é trazer Cristo fora de umas quatro paredes de um templo. Então, a gente vai mostrar como que é Jesus na arte, como que é Jesus... assim, fora de um lugar de culto, vamos dizer assim. Mas que ele também está. Então, vai ser muito legal. Vamos apresentar nossas convidadas. A nossa primeira convidada de hoje... Olha só, hein? Nossa primeira convidada de hoje tem 27 anos, tá bom? Ela trabalha no estúdio Tatiana Carvalho. O sonho de criança dela era ser veterinária. Vai vendo, era ser veterinária. O hobby dela é leitura, dança e gosta de ouvir uma boa música. E quando eu falo boa música, é boa música, vocês não estão entendendo. A curiosidade que ela escreveu é que ela nunca imaginou, isso aqui é muito interessante, ela nunca imaginou trabalhar com dança, porque achava que as bailarinas eram metidas e chatas. Aí ela se formou na área de saúde e adivinha, hoje é professora de dança. Cara, sensacional. E torcedora do Santos Futebol Clube. Estou aqui com a Ana. Como é que você tá, Ana? Estou muito bem, estou muito feliz de estar aqui. Soquinho pra gente não esquecer. Estou muito feliz de estar aqui, muito animada pela conversa, acho que vai ser muito legal. E principalmente porque eu tô do lado da minha mestre. Mas é isso, tô muito feliz. E a nossa segunda convidada de hoje, ela tem 45 anos, casada com o reverendo Damião Nogueira, mãe do Léo, de 11 anos de idade, cristã desde a infância, estamos aí no time também, né? Cristão por escolha ou porque os pais levavam e falaram, não, vamos aí. Os pais levaram e a gente falou. É isso, a gente tá no mesmo Que bom que eles levaram. Mas era no mesmo time. Ela trabalhou no projeto Concom e o sonho de criança dela era ser professora ou médica também, né? Top. O hobby dela é passeio com a família, um talento escondido, e esse de fato é muito escondido, pelo menos pra mim, não pra Ana, por exemplo. Era pra tu também, né, Alif? Também. A gente conversou. Ela faz música e ela já trabalhou em uma rádio. Eu não sabia que ela fazia música e a gente já atuou junto e ela tinha uma música dela e eu não sabia. Enfim. Compositora. Compositora na veia, assim, muito. O talento escondido dela é esse. A curiosidade engraçada é como ela foi parar na rádio, isso eu quero saber, tá? E ela também é torcedora do Santos Futebol Clube. Estamos aqui com a Cris. Como é que você tá, Cris? Gente, estou muito feliz de estar aqui, feliz mesmo. Porque eu sei que o papo vai ser descontraído, vai ser leve, como a Ana falou, né? Tá do lado de quem conhece muito de arte, me deixou aqui na zona de conforto, gente, vai ser bom. Eu já quero perguntar, como que é essa curiosidade? Como que você chegou na rádio, por exemplo? Fui parar na rádio? Pode saber, né? É uma história bem engraçada, assim. A gente deixou no off, né? Deixou no off. Assim, vamos falar no ao vivo, então. Eu acho que poucas pessoas devem ter ido parar no rádio como eu fui, né? Eu era um ouvinte assíduo, tava lá todos os dias, ligando, oferecendo música, e um belo dia o locutor resolveu me ligar porque o meu número ficou registrado lá no indicador de chamada, né? E aí ele me ligou
Falou, olha, queria te fazer um convite. Toda vez que você vai oferecer, eu acho que sua voz é super pra cima, tal. Você tem uma pegada FM. Aí eu falei, como é assim? Uma pegada FM, como que é isso? Você não quer vir fazer um teste? Olha, eu sou ouvinte. Agora, locutora, eu nunca pensei nisso. Ele falou, vem fazer um teste, eu acho que vai super rolar. Eu falei, bom, vou lá, né? E aí ele falou assim, fala qualquer coisa. Aí eu falei, tá, vou falar o que eu ouço vocês falando aí no rádio. Aí eu fui lá, sentei, me ajeitei aqui, aí eu... Muito bem, agora 2h47 essa é a sua rádio, tal. Ele, meu, você tem 10 anos de rádio. Você começa, próximo final de semana você tá aí. Eu, sério? Sério. E aí, tudo começou e me apaixonei pelo rádio. Quanto Deus, escolhe. Não, é maravilhoso o caso do emprego bateu a sua porta. Sim, super. Tipo, eu não fui procurar. Me ligaram, eu falei, e aí, você quer? Eu quero. Pena que nessa época de rádio, eu era criança, né? Eu ligava muito também pra rádio. Nossa, eu pedia muita música também. E eu pedi uma música do CD da Cristina Mel. Acho que era da Cristina Mel. Era a Orquestra dos Bichos. Toda vez eu ligava, a moça já sabia. Eu falava, e aqui é a Anistéria. Já sabia qual era a música que a gente pedia. Eu pedia a mesma música toda vez. Eu ligava muito pra pedir novo som. Da hora. Nossa. Alex Gonzaga. Alex Gonzaga de Herói dos Heróis, naquela cruz. Não, e eu fui parar na Igreja Vida Nova por conta do rádio, porque em um momento eu fiquei numa transição da minha, eu fui para um outro ministério, nós éramos no mesmo ministério e num momento cada um foi para um. Uhum. Aliás, eu fiquei no ministério que a gente já estava e ele foi para um outro, só que eu não me identifiquei com esse ministério. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso de um outro, Senhor. E aí, num belo dia, o irmão lá da Vida Nova ligou para oferecer. Aí eu segurei ele na linha. Falei, vou liberar tua música, tal. Falei, olha, segura na linha aí que eu já volto lá com você. Aí acho que ele não deve ter entendido nada, eu nem lembro mais quem é esse irmão. Aí eu perguntei, você falou que tem uma igreja de Vida Nova, como é que é, tal. Ele me explicou. Aí no próximo domingo eu fui. Sem, assim, conhecer ninguém e tal. E aí, era na Street ainda, lá na Rua Rio de Janeiro. E aí começou a minha caminhada na Igreja Vida Nova. Aí a gente entrou num consenso da minha, falou, não, eu vi que aqui tem palavra, então aqui que eu vou ficar. E aí? Pô, reverendo, fala. Sim. É porque tem palavra. Grego, hebraico, essas Tá entendendo? Vamos ver. Outra parada. Gente, falando de rádio, falando de arte, né? A gente tá falando aqui com uma professora de balé, dançarina e com uma atriz, né? E apresentadora. Então, tipo assim, tá lá em cima, né? E levou. Aquilo, né? Eu não sei muita coisa de arte, não. Eu sei do Mas que eu elas pesquiso. sabem. Excelente. Tá, deixa pra elas, conversem. Entendeu? Como é que vocês estão vendo a arte hoje em dia? Como é que... Pode conversar. Já falei da minha parte de rádio. Vou... A arte, assim, no geral, assim... No geral, eu acho que hoje a gente chegou realmente no nível, assim, de... Acho que a liberdade que os modernistas tanto queriam, da gente poder falar do que a gente quiser, do jeito que quiser, acho que a gente conseguiram. A gente, eu coloco esse copo aqui e eu falo que é arte, porque esse foi o meu trabalho. Então, acho que hoje em dia... É isso, assim, qualquer tema, qualquer coisa que você quiser falar, do jeito que você quer falar, você tem abertura. E hoje em dia é interessante porque com a rede social, você não pode dizer que você não tem onde falar, onde divulgar a sua arte. Independente se você desenha, se você canta, se você faz poema, se você faz escultura, tudo você tem a possibilidade de gravar, tirar uma foto, de publicar. Eu quero escrever, tem o Wattpad, sei lá, tem plataforma para todo tipo de arte. Eu acho que o problema também, né, é que hoje a gente está tendo uma banalização da arte, e isso é relativo, né? A gente vai saber que no nosso meio existe essa discussão de que isso é relativo, porque, não, que arte pra você, o que arte pra mim, pra você a arte tem limites, pra mim a arte não tem limites, aí entra num problema, mas isso é arte ou não é? É uma discussão muito, muito ampla, né? Complicada até, pra ser sincera, mas eu acho que hoje a arte está livre, e isso é um fato, independente de você concordar ou não, gostar ou não, hoje a arte está livre. Para nós que somos cristãos, que temos os nossos princípios, a nossa cosmovisão cristã, a gente vai bater de frente com muita coisa. Nós vamos discordar de muita coisa. Mas é a realidade do mundo que a gente está hoje. O ponto da arte ser livre, vamos dizer assim, até que nem rede social, essas coisas que dá pra todo mundo postar, não acha que banalizou um pouco? Tipo assim, sei lá, às vezes... É que eu não queria falar que às vezes não é arte daquilo que a pessoa tá postando, não é? Lógico. Mas, tipo assim, às vezes
Pra nossa cosmovisão, por exemplo, não é. E aí a pessoa postou e você fala assim, poxa, amigo, não é. Então, é o que eu falei. É igual você falou, tenho medo de falar que não é arte. Por que você tem esse medo? Porque você já sabe que tem gente que vai defender que é. É relativo. Vai dizer assim, mas por que não é arte pra você? Pra mim é arte. Sim. A gente tem que... Assim, arte, no início, vem da palavra ars, que é trabalho, técnica. Então, tanto que no começo dos tempos, a arte não era o que a gente vê hoje, música, pintura. A arte era o quê? Era o artesanato. Tanto que até hoje a gente tem a palavra artesão, artesanato. Sim. Então, ali, quem fazia, por exemplo, os vasos, sabe? Coisa de útil do dia a dia, assim, um ferreiro, alguém que fazia uma sandália de couro, aquilo era arte. Até quando a gente fala assim, arte rupestre, que pintava nas cavernas, nas paredes. Tem essa discussão se aquilo era para um fim estético. Provavelmente não, provavelmente era para um fim ritualístico, de registro, até educativo, provavelmente para passar a tradição oral ali para os filhos. Isso que era arte. Hoje em dia, né, conforme foi caminhando, a arte foi ganhando um sentido estético da coisa. E aí, exato, hoje ela tem as duas coisas juntas. Ela é funcional e ela é estética também. Então, muitas vezes, eu vou colocar esse copo aqui, vou falar, essa é a minha obra de arte. Mas qual é a função dela? Não tem função. Qual é a mensagem? Não tem função. É a arte. É o estético. É isso que pega, entendeu? Você entende? A gente tem que estar aberto, eu acredito que a gente tem que estar aberto para entender que, de repente, para aquela pessoa, aquilo é uma manifestação artística. É a expressão artística dela. Mas isso não quer dizer que você tenha que concordar com a mensagem que está sendo passada e muito menos você tem que consumir aquela arte. Pelo menos eu vejo assim. Ou tem que dizer que é belo porque... Perfeito. Né? Eu vou numa exposição do artista X. Então eu tô com uma galera e se eu falar que não é belo é porque eu não tenho um olhar artístico. Não, aquela arte não comunica com o que eu acredito, com o que eu defendo, ou com o que eu entendo como belo, né? Nossa, é isso muito bem colocado, porque o que é belo, e ponto final. E essa relativização, sim, essa subversão que tem acontecido ultimamente do que é belo, é terrível. Sim. A gente fez uma apresentação, você lembra? A gente fez uma apresentação na IBD, lá na igreja, sobre, enfim, sobre vários temas, né? Cada um tinha um tema, e o meu tema foi sobre o grotesco. Eu apresentei sobre o grotesco. Que é aquilo que as pessoas hoje chamam de belo, mas que, na verdade, te causa um impacto negativo na questão do que é bonito. Isso. Né? Tipo, as pessoas que vai para um evento e se veste toda de preto, uma máscara ou preta. Desfile na lama, né? Desfile na lama, entendeu? Vender esse sapato. Como se fosse o mais belo possível, né? Tipo assim, lindo. Aí, tipo assim, isso choca. Isso não causa uma beleza, não passa uma inspiração. Porque não é. Não é. Entendeu? Isso acaba simples assim. Acaba chocando muito. Aí você fica assim, cara... Assim, por um lado funciona a estratégia, porque acaba te chocando e você lembra do choque que você teve. Sim. Então, por exemplo, eu tô falando aqui hoje de algo que aconteceu, sei lá, ano passado, meio do ano passado, por aí. E eu lembro disso aí, eu tô lembrando da figura da pessoa. Que gerou impressão em você. Você gerou uma impressão ruim. Realmente. Aí, por exemplo, isso é um grotesco, entendeu? Hoje é chamado de arte. Entendeu? Gente, um desfile na lama. Poxa... É esse ponto que eu queria pegar. Ana, você falando sobre os limites no início. Você falou que existe, sim, limites e que tem pessoas que... Não existe limite. Tudo é arte, tudo tem que ser considerado. Na tua visão, existe limite na arte? Na minha visão, sim. Na minha, sim. Mas eu sei que eu vou ser uma minoria, entendeu? Porque eles vão dizer que você colocar limite na arte é você limitar a expressão de uma pessoa, é você calar ela, é como se você estivesse tirando o direito de se expressar, mas não era essa a palavra, liberdade de expressão, que você está tirando da pessoa. Eu acho que não é bem assim, eu acho que existe sim uma limitação na arte. Teve uma polêmica aí com aquele... foi uma exposição, sim, né, com o homem que estava nu e as crianças e tal. Por isso que eu acho que existe sim esse limite, porque senão a gente vai abrindo... brechas, de repente, para outras coisas, outros caminhos que podem ser mais complicados. Sobre o que você falou, assim, do grotesco ser chamado de arte, é como a gente estava falando. A gente não pode dizer assim, não, isso não é arte. Eu acho que não vale a pena não vale a pena essa briga de falar assim, não, isso não é arte, pra mim é arte, pra mim é... Tá bom, é arte, é expressão, mas o que a Cris falou é essencial, não é belo. Desculpa, não é belo. Porque Deus é o nosso primeiro, principal e maior artista. E ele criou o que é belo. Você vai numa praia e você vê
a paisagem ou das montanhas, uma árvore florida, você não tem discussão de que aquilo é ou não é belo. É bonito, é perfeito. E agora as pessoas estão descobrindo as combinações do círculo cromático que Deus fez desde sempre. Toda flor tem as folhas verdes e combina com as cores das pétalas. E agora que a gente está descobrindo isso? Não, tudo bem, eu sei que não é agora, né? Mas assim, agora que está se falando disso. Mas e Deus já descobriu isso desde sempre. Então o que é belo foi instituído por Deus e não tem discussão. Isso não. Se eu fosse definir arte, pra mim, arte é algo que te inspire. Então, tipo assim, vendo uma paisagem, sei lá, numa praia, alguma coisa assim, cara, aquilo é inspirador. E não tem como dizer que não é uma arte. Exatamente. Entendeu? Nosso Deus é artista. É artista. Cara, assim... E o que ele faz é belo, literal. Entendeu? Eu fico olhando assim, eu fico, cara, Deus é muito perfeito. Tipo assim, que nem você falou, a gente acabou de saber o que é o ciclo monocromático. É isso, né? É, círculo. Círculo. Perdão. Não, círculo cromático. Monocromático não, sério. Círculo cromático. O que o rosa combina com verde? Isso. E tipo assim, cara, olha a grandeza de Deus de pensar nisso pra fazer e tipo, pô, olha quantas gerações já passaram pra gente notar isso agora. Entendeu? Então, tipo assim, isso é muito inspirador. Entendeu? Que nem a gente tava criando a arte do podcast e tudo. E a gente começou a olhar coisas que teriam que bater. Entendeu? Tipo, cores, essas coisas assim, coisas que inspiram. A harmonia. Então, tudo isso pra mim é uma arte. É uma arte que de fato inspira, entendeu? Mas assim, a gente acha que tá puxando muita coisa de fora pra nossa arte hoje no nosso país. Tá? A gente conversou um pouquinho em off antes de falar. E talvez seja o ponto de discussão dessa mesa aqui. A arte no Brasil não tá muito menos Brasil, vamos colocar assim? Sem uma identidade. Muito importada. Tá muito importada. Cidade. Eu acho que tá muito americanizada, muito europeia. E não é autêntico como deveria ser, pelo tamanho do nosso país? Então, sim, só pra gente fechar essa questão do limite, né, que a gente tava falando aqui nos bastidores, eu sou uma pessoa que eu dou asas pra minha imaginação, assim, pra minha imaginação no sentido de colocar ali, materializar, porque as ideias realmente vêm de Deus. Eu sempre falo, gente, eu não tenho problema nenhum em dizer que eu sou criativa. Eu não tenho modéstia em falar eu sou criativa. Mas eu sei exatamente... eu sei exatamente até onde eu vou e até onde fala, meu, isso aqui não tinha como ser eu. É Deus. É um download do céu para eu ter feito isso, né? E aí a gente está falando sobre a liberdade. Eu acho assim que o limite, a arte, o limite da arte são os princípios, os seus valores e o princípio da palavra. Então, assim, dê asas à sua imaginação, mas a tua imaginação ali, a tua liberdade de expressão está ultrapassando o limite da palavra, está ultrapassando os teus valores, porque eu já ouvi muito nos bastidores de espetáculo ali, sabe? Espetáculo, assim, secular. Olha, artista não tem sexo. Eu concordo com isso? Não. Artista não tem corpo, né? Não tem corpo, é da arte. Não é seu. Não é seu. Entendeu? Então, pra isso, não, aí nesse sentido, não, tem limite, pera lá. Eu acho isso um nível de entrega muito grande. Seu corpo não é seu, é da arte. É seu. Eu acho. Uma frase muito forte, essa Forte. E é por isso que a gente que é cristão, quando a gente tá no meio... Porque assim, gente, as pessoas têm um tabu com isso, né? Não quero fugir do assunto, vou ver se você vai... Mas se você quer ser enfermeiro, você vai fazer a faculdade de enfermagem. No meio secular. Sim. Se você quer ser arquiteto, você vai fazer faculdade de arquitetura. Aí você fala, eu quero ser bailarina. Aí fala, não, mas não vai fazer aula de balé. Imagina, não sei o quê, porque lá você vai ter que dançar de colândia, não sei o quê. Gente, peraí, desculpa, onde que vai estar o meio de formação ali? Então, a gente que tem essa inclinação artística, a gente vai ter que fazer curso lá fora e ter que aprender com gente que boa que tem lá fora, né? Lá fora eu digo secular. E aí, quando a gente chega lá, é isso que barra muito, em muitos momentos. Porque aí vai ter um coreógrafo, sei lá, que vai querer uma coreografia com uma música X, que fale X coisa, e aí você não vai concordar. Exato. Aí vai ser uma peça de teatro, que aí você vai ter que fazer cena tal, e você não vai barrar. E aí gera atrito. Às vezes você fica ali no risco de repente, perder a sua vaga, algo do tipo,
Mas é por isso que a gente se barra, né? Sim. Pelo limite do princípio. Pelo limite, exatamente. Você tava me contando agora, eu lembrei essa questão de princípio. Lembra quando a gente conversou lá no jantar, Uhum. X? Você falou assim, a arte, ela é muito bonita, mas às vezes, se você não tiver um psicológico muito bem preparado, Sim. ela pode tomar você de uma determinada forma. Que, tipo assim, às vezes você não tem um psicológico e às vezes você acaba, como posso dizer, confundindo algumas coisas. Isso, a personagem com a realidade. Com a realidade, né? Ou às vezes, tipo, era só um momento ali artístico, assim, e a pessoa falou, nossa, é o amor da minha vida. Uhum. Tipo, não era, amigo, era só um passo aqui e vida que segue, entende? Mas, tipo assim, eu acho que por conta disso, por conta de às vezes não ter um psicológico muito bem preparado para algumas coisas assim, às vezes a gente acaba se levando muito também pelo que as pessoas trazem de fora pra gente. É esse o ponto do não ser tão brasileiro, né? De a nossa arte ser Brasil ou ser brasileira, mas com um toque muito de fora, sabe? Tipo, que nem a gente estava conversando aqui, o Brasil ele é considerado um país alegre, né? Apesar dos pesares, a gente é um país alegre. Mas quando vem de fora, a gente vem com a cultura do pessoal de fora, sabe? Tem muita gente de muitos países de fora que, por exemplo, não tem sol. Um exemplo assim, sei lá, passa meses sem sol. Então a pessoa acorda de manhã e fala assim, nossa, que belo dia nublado, sabe? E aí a tua inspiração é o quê? Sabe? A tua inspiração é um dia nublado, então são mais choroso, é mais melancólico, sabe? E eu acho que a gente está exportando muito isso pro Brasil. Tá importando, na verdade, né? Importando isso muito pro Brasil e a gente às vezes acaba chorando o choro que não é nosso. Entende? Tipo, vivendo uma tristeza que não é nossa. E eu acho que a nossa alegria deveria ser exportada mais pro mundo. É claro que aí a gente entra naquela parte de avivamento e tal, essas coisas todas. Que eu acredito muito nisso. Nosso avivamento vai ser muito alegre. Muito alegre, vai ser muita alegria. Quando tiver alegria, é Brasil. Só que a gente acaba importando muita tristeza da galera. Sabe? Que não era. E a gente tá colocando isso muito na arte. Você vê muita música por aí, por exemplo, que é de tristeza. Sei lá, não é que generalizar, mas você pega um sertanejo, por exemplo. É só música Fossa. Pra tu chorar, é de fossa mesmo. Pra tu chorar, é de término de relacionamento, é de traição, Depressão, solitude, entendeu? E tipo assim, não é nosso isso, sabe? Claro que eu peguei muito pro meio secular, assim, enfim, mas não é nosso, entendeu? E o que vocês acham? Isso tá passando muito também até pra novela, cinema. Então, eu acho que a música, ela relata mais nesse campo que você tá levando aí, né? De trazer. Agora, se fosse falar do teatro, acho que é a parte que eu defendo mais aqui, eu acho que a gente acho que a Broadway, por exemplo, agrega muito nessa questão do teatro. Por exemplo, eu sou uma fã de musical. Eu amo musical, né? A Ana também vou falar aqui por ela, mas também é uma apaixonada pelos musicais, que é uma coisa muito de fora. Então, assim, quando a gente, por exemplo, né, vai aqui no Brasil ver uma peça de teatro, eu tenho que, saber muito a sinopse da arte, do que vai falar. Por quê? Porque eu tenho medo de levar a minha família e me deparar com uma cena que a gente está falando aqui, da lama, do protesto. É muito protesto, é muita coisa, assim, não tem essa coisa do musical, da leveza. Muita militância, né? Muita militância, perfeito, Aleph, muita militância. Então eu tenho os meus conceitos, eu tenho as minhas dores e eu vou lá fazer uma peça sobre isso. Só que eu quero sair com a minha família, ver um bom teatro e me divertir. Aí eu chego lá, sento pra ver o quê? Pago o ingresso pra ver uma militância, pra falar assim, tem que ser assim, tem que ser assado e tal. Então, assim, no mundo do teatro, eu acho perfeito essa imersão da Broadway. Até porque aí você sabe escolher, né? Exato. Você consegue escolher. E é um negócio gostoso, é um negócio leve, igual a gente vai lá no Giovarici ver. Maravilhoso. Então, a vertente deles tem essa pegada Broadway, tem essa pegada americanizada que eles sabem fazer. Você vai lá pra Nova York, você vai ver lá os grandes espetáculos, você fala, gente, que isso? Você paga altos... É um exemplo dela. Exatamente, viu? A Rua Azusa. O que é aquilo? Eu chorei inteiro, do começo ao fim.
Não é? O Martin Luther King agora. Exatamente. Martin Luther King, maravilhoso. E tem essa vertente, né? Agora, quando o assunto é música, talvez pega mais. E aí eu vou deixar pra Ana falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que esse questionamento é muito válido. Sabe quem mais fez esse seu questionamento? Os modernistas. Eles queriam uma arte brasileira. Porque é o que a gente estava falando aqui no off, né? Do contexto histórico. A gente tem que olhar para a história do Brasil. O Brasil não é um país que ficou fechado ali com as suas... Então, os nativos, né? Que são os indígenas. E só a gente tem aquela cultura. Não é. Imagina, a gente teve uma colonização portuguesa. Daí depois teve os franceses ali tentando ter um pouquinho da gente. Teve que expulsar eles. Eles tentaram de novo. Sabe aquela coisa, toda aquela mistura? E até hoje é assim. Olha o nosso... Gente, o nosso idioma... Não é nem só tupi-guarani, nem só português, nem inglês, nem espanhol. É tudo. Tem palavra árabe, tem palavra francesa. Tudo nossa cultura é muito misturada. Até, eu vou dar um exemplo. Inclusive, essa semana, no curso técnico, eu tive aula de produção cultural e estava falando sobre o patrimônio do Brasil, o que é do Brasil. E aí foi citado como religião o candomblé / umbanda, né, assim como... religião brasileira porque nasceu aqui. E aí, na explicação, a pessoa estava falando assim, que é uma mistura de religião de matriz africana com, acho que era danças rituais circulares dos indígenas, com o catolicismo e espiritismo. Então, vamos só pegar isso para a gente entender. Até mesmo uma religião aí que é considerada, então, brasileira por ter nascido nessas terras, é uma mistura de várias coisas. Então, definir o que é brasileiro, o que é para você. Mas eu gosto quando você traz que, então, para você, de repente, a visão de Brasil é alegria. E aí está faltando essa alegria, porque a gente está importando muito. O Brasil, ele tem isso de querer copiar mesmo, de querer trazer. E aí, o que foi a solução que os modernistas encontraram, que foi o movimento de antropofagia, né? Lá com a Tarsila do Amaral, o Avaporu... Que foi o quê? Vamos pegar, então, o que a gente tem de bom, igual o que a Cris falou. Eu gosto muito da Broadway, eu acho que essa coisa do entretenimento, de eu só ir entrar no teatro e assistir a história da Bela e a Fera, sem ficar me preocupando com ideologia, se vão ficar falando que a Bela tem que levantar a bandeira, que ela não precisa de fera nenhuma, ou senão, não, deixa a Bela ser feliz, deixa ela ir pra fera, se apaixonar. Entendeu? Deixa ela ser feliz, ela queria uma rosa só do pai dela, sabe? A vida dela deu um giro, mas tudo bem. Deixa a Cinderela dançar no baile, ser feliz com o príncipe. Fera era muito machista, né? Entendeu? Sei lá, depois a gente conversa isso em casa com as crianças, fala, olha, se o cara te prender em casa não é o certo, isso aí não é o que Deus quer pra você de relacionamento. Entendeu? Mas essa importação que a Cris fala que gosta, não, eu acho legal trazer, então, o musical da Broadway pra cá. Foi mais ou menos a solução, vamos dizer, que os modernistas encontraram. Vamos pegar o que é bom e vamos imprimir o que é nosso. Essa coisa que você falou da cultura do worship, né? A gente tá pegando muito de fora e tal. Eu acho que isso mostra também um pouco do comodismo. O comodismo nosso. Então, é muito mais fácil eu pegar uma música já pronta e traduzir ali do que eu criar a minha. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que eu sou contra, que não devia. Eu acho maravilhoso. Quantas canções lindas nós temos. O primeiro álbum do Diante do Trono, antes de ser Diante do Trono, não sei se vocês sabem, aquele Aclame ao Senhor, ele é o álbum do Hillsong, todo traduzido. Esse eu não tô sabendo. O Aclame ao Senhor é do Hillsong, Shout to the Lord. E tipo, olha que música linda você marcou. Então, tudo bem, legal, as versões, as traduções. Mas isso mostra talvez um comodismo nosso, a gente não tá buscando. Porque, como a Cris falou, a fonte é Deus, vem dele. Entendeu? Falta compositor, né? Não, falta a gente se abrir pra fonte. Exato. Falta a gente se conectar com a fonte e tá aberto pra colocar isso pra fora. Entendeu? Eu acho que é por isso que a gente tá importando muita coisa. Não há problema em importar. Acho que o problema é quando a gente para de trazer o que é nosso também. Apesar desse o que é nosso ser difícil de definir. Mas eu achei interessante quando você falou que a alegria talvez falte essa... Sim, porque assim, é aquilo que a gente conversou em off. Eu acho que tem muito país que cada um tem a sua particularidade. Por exemplo, o Brasil, ele é conhecido aí fora samba e futebol. E carnaval, Carnaval, isso. Aí, por exemplo, tanto é que o pessoal fala, o futebol é irreverente. Tanto é que, aí falando de futebol, porque eu gosto um pouquinho. Começando, tava demorando. E ele tem cara, qualquer coisa que ele falar, eu vou perguntar. Tem que fazer Google, isso eu sei. Tricolor fanático. Se, por exemplo, se a seleção brasileira não tá jogando bem,
as críticas são, tá faltando aquele futebol moleque, aquela alegria de jogar futebol, aquela ginela, isso aí. Por quê? Porque é uma característica do Brasil. Exato. Ser alegre, ser feliz, jogar pra cima e tal. Aí a gente conversou sobre o México, né, que tem a maricata, né? Maracas. 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 As maracas, os caras com sombreiro grandão. Tipo assim, o sol na cabeça, os caras com sombreiro, maraca e pra cima. É tudo música animada, Uhum. sabe? A Cuba com a salsa, com merengue e tal, é sempre animado. Aí, por que a gente não leva a animação da América do Sul pro mundo? Sabe? É mais fácil importar de fora. Talvez a nossa geração esteja triste também, né, Júnior? Pode ser. Talvez a nossa geração tá triste, porque a gente não come bem, a gente não dorme bem, porque a gente tem estímulo visual o dia inteiro, até a hora de dormir a gente tá com a cara no celular, aí a gente não dorme bem, a gente não tem qualidade de vida. E é aquilo que falta, é conectar a fonte. Conectar a fonte, a gente não sai mais, a gente não bota o pé na grama, o pé na areia da praia, entendeu? A gente não tem mais a contemplação da natureza. E a gente nem dá o benefício da dúvida. Se, fulano que fez a música é boa, então eu já vou levar lá pro meu culto de domingo. Ah, tem que isso, o nome. Né? O nome. Então, assim, o que tá em alta? O que tá na moda? Então, assim, hoje as pessoas perderam um pouco dessa questão, assim, a motivação ainda é adorar. Quando eu faço um teatro, quando eu canto, quando eu danço, a motivação ainda é adorar a Deus? Ou é porque eu vou garimpar alguns likes? É lacrar mesmo. É isso, lacrar mesmo, né? E aí fora a gente vê muito nessa questão. Dentro da igreja a gente vê aquela questão assim, é o que todo mundo tá ouvindo? É o que todo mundo tá falando? Então se eu fizer diferente eu vou ser arcaico, fora de moda, né? Então a gente fica muito nisso. Então tinha... Até no meio pentecostal mesmo, tava falando muito o quê? De mar. Então vamos todo mundo cantar sobre mar. Agora a onda é falar sobre fogo. Vamos todo mundo. Não, teve um ano, eu acho que veio esses dias um post no Instagram, que acho que foi 2005, não lembro. Aí era o ano tal, foi o ano da chuva. E aí mostrou várias músicas que foram de chuva, tipo da Eixla, da Audacélia, do Fernandinho. Foi tudo música de chuva. Você arrastando assim, era só música de chuva. Impressionante. Eu vi um rapaz, ele até criticou assim, ele falou, gente, início do ano agora tava muito calor. Aí ele falou assim, pessoal, vamos parar de cantar música de queimar, Ué. sabe? Vai chover fogo, vamos parar com isso, vamos cantar música de chuva, Exato. pra gente atrair a chuva. 500 graus tá proibido aqui no Esquece Brasil, os graus, entre não novembro pode cantar. E abril não se Não canta pode, essa desculpa ler, mas o deixa queimar não pode mais também. Entendeu? Tá muito calor. A gente vindo pra cá, a gente vindo pro estúdio, tava muito quente, derretendo, entendeu? Faz chover. Tem que chover mesmo, pra refrescar. Aguentando mais. Dá um trovão absurdo. Mas, tipo assim, eu acredito muito na verdade que tem o Brasil, de cultura, assim. Gente, acho que a gente é muitos países dentro de um país só. Não. Sabe, gente? Muita gente. Até porque é imenso territorialmente. É muito grande. Aí, por exemplo, você tá aqui, você vai no Nordeste, por exemplo, já é outra coisa. Sabe? Tipo, até alimento, assim, é diferente, vai. A forma de falar. Com certeza. Sabe? Uma vez eu ouvi um rapaz, ele é carioca, ele falou assim, chegou aqui em São Paulo e falou, vamos ali comer um salgado? Vamos. Eu queria um joelho. O que é joelho? Aí complicou. Nem eu não sei. O que é um joelho? Joelho é um bom... É um mistinho, um bom joelho. sabe? É tipo, por exemplo, ó, mistinho aqui na Baixada. São Paulo é Bauru, Bauru. entendeu? Então, tipo, já é uma coisa... Não é tão longe, entendeu? E já muda o linguajar, entendeu? Então, tipo assim, tem muita música. Eu gosto muito do Marcos Telles, por exemplo. Que ele é Brasil. Eu vejo uma brasilidade nele. Eu até brinco com algumas pessoas, eu falo, cara, tem uma música dele que é Até Sozinho. Eu falo, essa música é a música do Avivamento. Porque é Brasil. Sabe? Tipo, é animada e tal. E o nome da música é Até Sozinho. Não é sozinho. Entendi. Sozinho. Sabe? E é muito legal, cara, falar até sozinho, sabe? Eu acho que isso, quando a gente fala de se reconectar à fonte, é porque talvez essa fonte tenha se perdido. Não a fonte se perdida, mas a gente deixou a fonte perdida em algum lugar. Né? Eu lembro de Lucas 15, quando a moça vai limpar a casa, porque ela perdeu a dracma. E aí ela perdeu a dracma, vai limpar a casa e ela olha sempre para algumas coisas que já estão no mesmo lugar. Ela acende a candeia que tá no mesmo lugar, ela pega a vassoura que tá no mesmo lugar e vai varrer a casa que tá suja. Entende? Então, tipo assim, antes de você encontrar o que você perdeu, você precisa se reconectar com algumas coisas que estão no mesmo lugar que você acabou deixando. Candeia, vassoura, fazer sua obrigação que é limpar a casa, e aí sim você encontra aquilo que você perdeu. Então, assim, a gente perdeu muito a fonte.
Mas precisa de algumas pessoas começarem isso. Sim. Porque até esse estímulo, esse incentivo, ele vem da moda. Você quer ver um exemplo? A mesa aposta. A mesa aposta estourou agora. Eu acredito que muita gente pode não ter entendido no começo, assim, no primeiro momento, qual era a importância psicológica, emocional, espiritual da mesa aposta. Mas foi pela moda. Não, imagina, todo mundo posta foto lá no Instagram da mesa toda arrumadinha, com suplá, com não sei o que. Eu quero também. Aí vai lá e compra as coisas e faz não sei o quê. E talvez nem... Porque também não adianta nada a gente tá na mesa aposta todo mundo com o celular. Mas por que eu tô dando esse exemplo da mesa aposta? Porque na hora que, de repente, surgirem pessoas fazendo... Como eu já vejo acontecendo, né? Isso é legal. Fazendo suas músicas, colocando, postando, fazendo suas artes, suas criações, seus desenhos, seu jeito de dançar... E colocando isso que você refere como uma brasilidade na coisa, então eu acredito que outras pessoas vão começar a fazer também. Porque o movimento vai levando, vai arrastando, né? É inevitável. Então eu acho que em algum momento pode ser que essa situação aí mude. Não sei, eu acho. Esperamos, né? Não, e falando assim de a questão igreja, uma coisa mais local, tem muito também de quem tá ali na frente, quem escolhe a música, porque... a gente até vê, né, assim, tem gente que gosta mais de celebração, aí tem gente que gosta de uma música mais, que a gente fala que é adoração, mas tudo é adoração, né, mas a gente intitulou assim como o lento é adoração, o animado é celebração, mas aí o que a gente não pode deixar é que seja uma ministração intimista, igual a gente estava falando nos bastidores aqui, tem louvores que é para eu entrar lá no meu quarto, ouvir na minha playlist, ouvir, e chorar, tal... e às vezes eu levo, não tem problema nenhum você levar para um culto aquela música que você curte e tal, mas às vezes você fica ali só, parece que você tá no seu quarto, só que você não tá no seu quarto, né? Aí você quer repetir umas 5 vezes o refrão, aí você às vezes se joga lá, só que é um momento seu, só que a igreja às vezes não tá na mesma vibe que você. Você tá fazendo ali uma ministração intimista, ali só para você, só que você esquece que tem 600 pessoas ali no culto, que às vezes não sabe nem o que tá acontecendo, que tá visitando e não entende a tua linguagem. Ele tá chorando horror. Você tá ali e tal, aí deixa o violão. Eu entendo que é uma questão assim, a gente quer chegar nesse nível, né, de uma adoração onde a gente se entrega e tal. Só que às vezes tem momentos que tu vê que a pessoa, por exemplo, teve um dia puxado no serviço, e aí ela brigou, sei lá, se desentendeu com o chefe, e ela tá ali meio aquebrantada ali, mas não é porque ela tá aquebrantada da graça, é porque o dia dela foi mal. O momento dela foi triste. Exatamente. E aí, às vezes, o ministro não consegue separar isso, né? Então, todas as coisas cooperam, né? E aí vai, aí você fica ali, meio que, né, 1h30 em pé ali, olhando, e ali se derramando, mas é porque o dia dele foi mal. Às vezes nem sempre é a graça de Deus. Às vezes acaba influenciando na escolha de todo mundo. De todo mundo. Tipo, olha, todo mundo vai cantar essa música hoje porque eu estou triste. Porque eu estou triste. Entendeu? Eu estou triste. Aí é muito ruim, cara, porque, tipo, tu acaba passando uma certa tristeza, para as pessoas que não estão nem aí, tipo... Exato. Gente, eu vim, né, pra... E aí? Eu quero entender, porque né, foi aquilo que a gente estava conversando antes de começar. Às vezes a pessoa chega lá na igreja querendo socorro, né? Eu preciso encontrar Deus, eu preciso encontrar Jesus. Minha vida está destruída, eu preciso encontrar Jesus. E, ok, chorou a vida inteira. Aí quando chega na igreja, é choro. Aí você fala, poxa, queria me animar e... Sabe, tipo... Mas a gente tem que entender que a igreja não é pra animar Não ninguém. é pra animar ninguém, Você lógico. não tá indo na igreja pra você sair feliz. Você quer ir para o circo. Sim, entendeu? Tem circo aí na cidade. Falando assim. Mas assim, a igreja é para você ir, o culto para você entregar a sua adoração coletiva, né? A extensão do que você faz em casa. É um momento também de aprendizado, porque lá a gente vai ter a palavra, vai ter EBD, então vai ter inúmeros momentos de estudo bíblico e comunhão. Porque eu só sei se eu tô santificada mesmo na hora que a Cris pisar no meu calo e eu vou virar e dar um tapa na cara dela. Certo? Que em casa vai dar pra conseguir levantar o cálice depois, né? Sem peso na consciência. Você tá entendendo? Porque em casa sozinha é muito fácil. Meus gatos, tá tudo bem, não me irritam. Não pisam no meu calo, entendeu? Então, assim, a igreja não é pra ir animar ninguém. Eu acho que isso também é um problema. Talvez as pessoas estejam com uma expectativa. Eu vou na igreja que saber, tô tão estressada, que ir lá, que acho que vão cantar uma música muito alegre, entendeu? E aí eu vou ficar mais alegre. Não. Não vai. Não vai, não é isso também.
Acho que a expectativa tá errada. Até porque culto, ele se inicia de casa, né? Eu aprendi muito que culto você não vai pra receber. Culto você vai pra entregar. Vai entregar. Então se eu vou entregar o quê? Se na minha cabeça eu recebo no culto. Amigo, você não recebe no culto, você recebe nos cultos fora da igreja. Você recebe no culto do almoço, você recebe no culto antes de dormir, você recebe no culto quando acorda. Devocional. E aí, seu devocional. Então, esse é seu culto. Né? Tipo, todo lugar é um altar. Então, quando você chega na igreja, você só vai entregar. Sabe? E eu acho que a gente ainda tem um pouquinho pra entender que a gente precisa entregar. Sabe? Tipo, eu acho muito isso na nossa oração. Tipo, minha, né? Meu e tal. Tipo, ok, que é a oração do Pai Nosso, mas tipo assim, meu Pai. Ô meu pai, me ajuda, sei lá, no meu serviço, nas minhas composições, na minha, sabe? Tipo, sempre o eu. Tipo, e a entrega? Sabe? E o que você veio trazer? Aquilo, a mesa tá aqui. Tu vai sentar na mesa de mão vazia? Sabe? O que tu vai entregar? Então, eu acho que isso é o se reconectar à fonte. A gente tem que voltar muito alguns princípios atrás que a gente acabou deixando. Pegando a caso dessa moça, é isso. Dessa moça, né? Minha amiga. A moça de Lucas 15. É Drácula. A moça da Drácula. A moça da Drácula. É minha amiga, ela. Eu sei nem o nome, bichinho. Aí o que acontece? Ela acendeu a candeia e ela limpou a casa. Se tu acendeu a candeia é porque a casa tá escura, né? Então tu precisa chegar. Só que é legal que mesmo no escuro ela sabe onde as coisas estão. Ela sabe onde tá a candeia, ela sabe onde tá a vassoura. Então, tipo assim, você sabe o que fazer. Você sabe o que fazer para você reencontrar aquilo que você perdeu. A pergunta é, por que não faz? É o que eu te falei, é sair da zona de conforto. Na verdade, se a igreja brasileira voltasse a ler a Bíblia e orar com mais frequência, acho que melhorava já 90%. O povo não lê a Bíblia. As pessoas não sabem. Não, gente, a nossa cultura, a leitura é Pobríssima. Mas não, você pega um coletivo, você abre um livro, as pessoas já te olham diferente. Porque não é uma cultura. Tem gente que fica choca e fala assim, nossa, que legal, você tá sempre lendo. Eu falo assim, nossa, mas eu achei que era uma coisa tão assim, pra ser normal, pra ser comum. Acho legal que o melhor lugar pra você ler livro, que você vê que pessoas leem livro, é no metrô. Você vai no metrô, cada vagão tem 5, 6 pessoas lendo um livro. Aí às vezes eu fico me perguntando, gente, não teria pra ler em casa, não? Tipo assim, eu não tô defendendo também leitura, porque eu não sou muito fã da leitura. Vai começar a ser. Tem que começar a ser. Só que assim, as pessoas leem, ok, tá, não vou, né? Mas, sei lá, não tira atenção. Ler num metrô, num ônibus. Não, mas é exercício. Total. Exercício. Imagina, quando eu fazia faculdade, eu só tinha um momento na minha vida. Eu me senti muito estranho agora. Que era no ônibus. Eu sabia disso, eu me senti muito estranho. Eu só tinha um momento do meu dia pra conseguir ler um livro, que era no ônibus voltando da faculdade. E aí eu tava lendo aqui, eu falando, não, e ela casou com ele mesmo. Isso que a outra falou assim, não, porque eu quero saber do meu cartão que foi bloqueado. E o outro tá lá na frente falando assim, e a fulana engravidou, não sei o que. E eu tô aqui, ó, lendo meu livro, não tem como, é treino da atenção. Mas o nosso país, as pessoas, infelizmente, o índice de leitura é baixo e hoje em dia as que leem muito, leem porcaria, né? Lê besteira, porque o tanto de livro ruim que tá tendo hoje em dia, eu tô frustrada. Eu tô muito frustrada. O que dirá é a Bíblia, entendeu? Que é um texto, vamos dizer, com mais difícil, tem palavras difíceis. Tem momentos que a gente lê a Bíblia ali que a gente falou assim, não, peraí, nem entendi direito isso aqui. E as genealogias, né? A pessoa fala assim, então vou abrir a Bíblia. Aí ela faz bem assim, ó. Aí ela cai bem em Gênesis lá. Esses foram os filhos de Jacó. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Ela falou assim, esse aqui Fulano gerou fulano. E foram 18 almas os filhos de Leia. Aí tu vai ler os 18 lá, lê os 18. Eu lembro uma pregação que o Damião fez, que ele começou a ler. Foi lendo a genealogia, foi lendo, e a igreja olhando assim, gente, onde que ele vai chegar nisso? E aí depois ele fez todo um contexto aqui, né? A árvore genealógica de Jesus era as piores possíveis, assim. Se você for olhar, né, os antepassados de Jesus, não tinha como Jesus dar certo, né? E aí você vê que, né, toda a história, enfim. Certo, mas se a gente não lê a Bíblia, a gente não tem conteúdo pra falar, entendeu? A gente não tem como nem contestar uma canção, falar assim, isso aqui é errado. Isso aqui não... Se você não lê, não abre a porta para algumas, né,
religiões, às vezes, que bate lá na sua porta que você vai levar uma surra de Bíblia Nem faz e é capaz de fato. Não entra. Se poupa. Não entra na discussão. Não, e até isso que a gente fala assim, então, poxa, tá faltando composição de música brasileira, né? De repente. Tá bom, mas como é que eu vou compor? Eu não sei. Porque pra eu vou escrever o quê? Deus, te amo. Acabou a música, é isso? Entendeu? Se a gente pega, eu gosto muito dos hinos da harpa, porque os hinos da harpa são muito conteudistas da Bíblia. Pelo menos até hoje eu não vi nenhum assim que falasse algo muito fora. Assim, cara, Rude Cruz se erigiu. Você lê, você fala, é a verdade. É a verdade ali. Sim, eu amo a verdade, a mensagem da cruz. E em nenhum momento fala assim, sim, eu amo a mensagem da cruz e Jesus morreu porque eu sou o ser mais especial da face da terra, o alecrim dourado, e ele morreu por mim, não importa quantos defeitos. Não, a Bíblia não fala isso, a música. A música fala, eu vou levar também a minha cruz, entendeu? Foi muito legal que agora deu um insight, assim, agora que você falou de hino da harpa. Eu lembrei do hino 523, é o meu hino favorito da harpa. Por número assim, eu sei todos, né? De cabeça. Só que não. Refrão. 523 é Águas Correrá, eu acho. Águas Correrá. Esse aí é só quem foi criado na Assembleia que sabe. Exatamente. Lá, bem salta. Quem não foi é mais o 15, foi na cruz, Bernardo Nones. 291, Rude Cruz. E vai, entendeu? Porque ele vive, aí vai. Mas assim, esse da fonte, porque é fonte, tipo, a água sairá, viva manará. Da fonte que um dia o Senhor... Errei. Também esqueci, eu tô tentando... Você também é da harpa, Sou do manto, Assembleia total. Mas eu tô tentando lembrar que... Gente, eu sou da igreja do hino congregacional, assim, não da... Do nós. Quase não tinha harpa. E foi uma luta muito grande, tá? Pra mim. Essa foi uma dos que pegou, assim, enfim, quando a gente mudou a harpa. Senti a harpa. falta. Tanto é que nos comecinhos, quando a gente cantava, indo da harpa lá, o louvor cantava, eu mandava mensagem pra uma amiga minha, eu falava, quem disse que aqui não tem harpa? Quem disse? Eu mandava. Tipo, sei lá. Mano, Mas eu acho legal essa mescla também, tem um pouco não, de lugar. muito ótimo, mas tipo, sei lá, era muito... Tá entendendo? Não nada a ver eu fazer isso, né? Mas eu Tudo bem, é aprendizado. Você mandou poucas vezes esse tipo de mensagem, mas... mas é só no comecinho só. Agora A gente quase não cantaram, pá. E quando tem um medley, não é um... Lembra quando veio aquele pastor aqui? O José Carlos, Não. de Miami? Não, Meio africano, meio... O Arthur. O Arthur. Arthur, meu Deus. Ele meteu uns hinos da harpa, uns medleys da harpa. Cara, sentou todo mundo que era assembleia, assim, perto um do outro. Perto um do outro. E aí, quando puxou... Se abraçaram e choraram. Fizeram célula, é isso? Ele começou, além do ritmo. Mano, Mas isso não é... não é harpa, mas depois ele colocou uns medley juntos. Eles têm... Velho. Depois trouxa. Ô, Júnior, você considera os hinos da harpa a identidade brasileira? Acho que sim. Você sabe que a maioria é traduzida, É né? traduzido, claro. Até porque quem trouxe não era brasileiro. Exatamente. Seria isso que eu tô te falando. Acho que talvez a gente pensar assim, de ser brasileiro, seja um pouco complicado. Mas se abrir para a fonte, claro que é muito válido para coisas novas. Assim, Eu acho que se abrir para a fonte é o fato que a gente fala assim, vamos se abrir para a fonte para entender o que é ser brasileiro. Tipo assim, talvez não, né? A fonte tenha a resposta do que é ser brasileiro, do que é ser Brasil. E aí sim, depois de você ter a sua própria identidade brasileira, Brasil, aí você consegue expor o Brasil pra fora, entendeu? Acho que é isso, acho que expor o Brasil é isso. Mas, gente, a gente tá falando aqui de Brasil, tá falando de fonte, principalmente. Então, se a gente tá falando da fonte, que a gente tem que voltar à fonte, a gente perdeu essa fonte em algum momento. Da arte, tá? Em algum momento da nossa vida cristã, ou, sei lá, da arte, no puro simples de falar. Onde foi que a gente perdeu Cristo no meio da arte? Qual foi o momento que a gente deixou Jesus, assim, sei lá, falou, deixa eu fazer minha arte, a minha arte. E, sei lá, Jesus ficou um pouquinho de lado. Então, em Provérbios 16, acho que versículo 3, diz que tudo que a gente tem que fazer, a gente precisa consagrar ao Senhor para que a gente seja bem sucedido, né? Então, eu acho que quando a gente se preocupou em ganhar seguidores, em ganhar likes, em estar bem na mídia, em receber aqueles aplausos, eu acho que a gente começou a se perder nesse sentido, assim, sabe? É como eu falei da motivação.
Qual é a motivação? A motivação é que eu preciso ganhar tantos seguidores. A motivação é que eu vou postar lá um vídeo e vai bombar e eu já vou receber um contrato X, né? E assim, então, acho que a gente foi se perdendo nessa questão de tudo que a gente precisa fazer precisa ter tantos likes, né? Tipo, quando tem coisas que eu faço, a pessoa fala, não sabia que você estava fazendo, sei lá, academia. Mas por que você tinha que saber? Nossa, mas você não postou nada. Gente, Se não postou, não aconteceu. Entendeu? Então, assim, a gente meio que se perdeu. E aquela questão de eu preciso mostrar a minha verdade. Se a tua verdade for Cristo, legal, a gente vai ver Cristo através da sua arte. Agora, se a sua verdade for rasa, se realmente você não tiver, como a Ana está falando ali, lendo a palavra, para você, na hora da sua arte, expressar Cristo, porque, gente, Cristo cabe no teatro, na música, né? Jesus era muito criativo, Deus é muito criativo. Você vê, a natureza expressa a criatividade de Deus, né? E a arte é do Senhor, mas a arte tem sido saqueada, né? Como a gente falou no começo, né? As pessoas estão fazendo o que elas pensam, colocam as suas verdades naquilo que elas acreditam. E eu acho que a motivação foi o caminho da gente ter meio que se perdido aí. Motivação errada. Motivação errada. Essa parte do saqueada É forte. não pega muito. Não pega muito. Porque às vezes a gente deixou muito a arte falando assim, não, isso aqui não é de Deus. Sim, Né? A gente titulou muita coisa não sendo de Deus. sim. E aí foi, então, se não é, a galera que não é de Deus, acabou pegando e foi, então, vamos fazer a nossa. Né? Vamos fazer do nosso Do jeito. nosso jeito. Minha mãe é filha de pastor. E quando ela era criança não tinha televisão em casa, porque ter televisão em casa é pecado. Era pecado na época, né? Sim. Era pecado. Mas se a gente for pensar, às vezes eu for pensar nessas coisas, tipo assim, tudo bem, é uma religiosidade, é um tarará, às vezes a pessoa não tinha TV, mas fazia a vida tava toda errada, o coração tava em Jesus. Mas se você pensa assim, cara, até que era melhor mesmo, viu? Porque não tinha o que era TV pra pessoa assistir? Entendeu? Banheira do Gugu? Não, mas aí é bem mais antigo. Tudo bem, só citei um nome assim que era Não, ruim. ela só citou a fase dela. Eu citei uma coisa ruim que veio primeiro na minha cabeça, entendeu? Foi isso que eu quis dizer. Com certeza tinham equivalentes em coisas de porcaria em outras épocas. Mas às vezes era até melhor mesmo. Porque ia levar a pecar. Porque não tinha, igual vocês falaram. Porque o povo, o cristão deixou. Porque o cristão deixa, né? Ele acha que as coisas não são pra ele. Fala, não sei o quê. Aí vem quem fala, não, então é pra mim. Então eu vou e pego e uso daquela forma que eu quero. Que é o que a Cris falou no começo. Você não consegue mais assistir uma coisa hoje sem estar carregada de ideologia. Porque aí eu acho interessante isso. Defende então que o artista ele não pode ter ideologia, ele não pode ter gênero, ele não pode ter religião, ele não tem corpo. O artista ele não tem nada. Ele é uma folha em branco. Só que então por que toda obra tem alguma ideologia carregando? A maioria hoje em dia. Sim. Se não era pra ter nada, então não era pra ter nada, mas eu tenho. Porque assim, quando eu vou lá na companhia em si assistir um musical, eu sei que é uma companhia cristã. Eles são declaradamente uma companhia cristã, que vai falar de temas cristãos. Então eu tô indo pra peça lá pro musical sabendo que eles vão falar de coisa. Não adianta chegar lá e falar assim, não gostei. Nossa, que carregado de Bíblia, de cristianismo. Não gostou da Bíblia, pô, tá errado. Meu, a companhia é isso. Agora, se eu for lá, não sei o que, o negócio é católico. Aí eu vou lá e falo assim, não gostei porque falou do santo tal. O negócio é católico, ele tá abertamente. Você vai consumir porque você quer. Sim. Eles estão abertamente. Agora, quando a coisa não tem... A produção não tem nenhuma ideologia ali estampada, um segmento. Eu não sei se só a palavra ideologia seria adequada. Se você lembrar de alguma, você me ajuda aí. Você tá entendendo o que eu quero dizer, né? Se eu não tenho uma bandeira levantada abertamente para as pessoas, por que eu vou lá e saio de lá com 3 tópicos diferentes que tentaram colocar na minha cabeça que tem que ser daquele jeito? Sabe? Então, assim, as pessoas pegaram o que a gente deixou. Empurrar de goela abaixo. As pessoas pegaram o que a gente deixou. Então, às vezes, até melhor você entender mesmo. Mas eu ia falar uma outra coisa que eu acabei perdendo aqui. Tá, vai lembrando, vamos seguir. Eu vi esses dias um pessoal... Esses dias não, já tem um bom tempo. Falando que essa questão de mimimi, de ideologia, essas coisas, os caras conseguiram problematizar o Chaves. Sério? Porque o Chaves bate na Chiquinha, que bate no Kiko,
que bate não sei ninguém. Aí, tipo assim, gente, é muito agressivo. Mas falaram da Dona Florinda também? Bate no seu Madruga? Porque também se falar só que, né? Que o homem que faz, mas quem apanha lá mais é o seu Madruga. Não, e eu acho De Chaves eu entendo. É muito válido a gente identificar coisas que de repente tinham de errado, assim, né? A gente olhar e falar assim, nossa, isso aqui não era legal. Mas eu acho que a gente pode transformar isso em algo pedagógico, educativo. Poxa, por que não é legal? Né? Então, por que é errado a Dona Florinda bater no... Vamos supor que fosse levantar essa pauta, né? Por que é errado a Dona Florinda... Não, porque a Bíblia não ensina isso, não é a base, né? A violência não é a base do relacionamento de ninguém, né? Jesus mandou o quê? Dar a outra face, não bater na outra face. E esse mandamento é pra gente, que segue. É o famoso... Não, então, mas aí as pessoas colocam o óculos da ideologia, da ideia dela, né? Então, assim, como você falou, poxa, porque o Chaves bate na Chiquinha, o Kiko bate na Chiquinha. Mas aí, talvez alguém que vai colocar esse óculos não vai nem falar que a Dona Florinda também bate no seu Madruga. Vai falar só que... Só do que me convém. Né? Só do que me convém, exatamente. Só do que me convém. Não vai falar que o seu Madruga traz o aluguel 14 anos, 14 meses de aluguel. Porque talvez ele, né, não vou falar de dívida, porque também estão, né, eu pendurado. Então, assim, a gente coloca o óculos daquilo que a gente quer ver, né, dar ênfase naquilo. Então, fica muito confortável, né? Eu acho que a gente pode usar a arte. Eu queria evitar muito citar o nome dessa menina, até porque ela tá dando muita coisinha na internet. Cristã. Que é a Aimee, vocês viram, né? Aimee Rocha. Sim. E, assim, ela fez uma arte, que aquela música é autoral, né? É uma arte muito feroz, assim, vamos dizer. Feroz, assim, no sentido de alertar. Confrontar. Foi direto e reto. Entendeu? Mas ela acendeu uma luz de um foco que é um problema gigantesco no Brasil. Que já tinha sido falado. Já tinha sido falado em 2022. Exatamente. Que é o caso da Ilha de Marajó. Sim. Então, tipo assim, ela pegou a arte dela, cristã, e deu foco num problema gigantesco que acontece no Brasil. Que tem muita gente daí, né? Por exemplo. Que diz que não existe. Não existe. Que não existe. Que não existe, mas existe. Mas é porque a arte tem esse poder. E aí eu lembrei o que eu ia falar. A resposta é o Felipe que ia falar. Quando a Cris falou assim, a população, né? A gente se preocupou mais em irritar, né? Em estourar do que no que a gente tá levando, é porque a pessoa sabe, nós sabemos que aquilo vira um veículo, e é um veículo que fica eternizado. Por exemplo, todo mundo sabe que a borboletinha está onde? Fazendo o quê? Chocolate. Pra quem? Pra madrinha. Como é que tu sabe disso? Por causa da música, você aprendeu para criança. Quem criou essa música, eu não sei, mas essa pessoa que... O medo que eu tava de errar agora, brincadeira, hein? Essa pessoa criou essa música e popularizou. Porque o que a gente coloca naquela produção, a gente tá falando muito de música, mas poderia ser qualquer coisa, aquilo estoura e fica. Como foi o caso dessa menina, ela usou para acender um problema. A arte tem muito esse poder. Inclusive tem um poder catártico, que é o poder de transformação, né? Você assistir aquilo, você fala, uau, me tocou, vou mudar ou refletir sobre a minha vida. Quando as pessoas começaram a se preocupar mais, a sua pergunta, né? Quando perdeu Jesus, quando se preocuparam mais em agradar o outro, porque eu sei que se eu lançar uma música hoje em dia no Instagram e estourar, por exemplo, aquilo vai marcar. Lembra, a gente tava brincando aqui antes, né? Eu quero ser cancelada na internet e tal, porque hoje em dia as coisas estão numa proporção mesmo. E aí, a minha preocupação, isso aqui, o quê? Falar que é pecador? Não. Falar não. Porque vai dar ruim, vão vir me atacar, vão falar assim, que Deus de amor é esse que condena o pecado? Se ele é Deus de amor, como pode? Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma música que fale que Deus ama, independente, e não tô dizendo que Deus não ama, não tô dizendo que não seja necessário esse tipo de música, amém, ok, legal. Tem momentos. Só tô falando no caso aqui da situação. Não, vai ser uma música que Deus ama de qualquer forma, que ele me alcançou e que é maior que tudo, e vou deixar só nisso aqui e tal, porque aí Só que aí,
De repente, o que eu escrevi ali não estava mais baseado na Bíblia. Aí passou, virou uma hipergraça também. Entendeu? Aí pronto, eu perdi Jesus. Perdi a cristocentricidade. O centro agora é que as pessoas me vejam bem. Que eu fique socialmente aceita pelo que eu divulguei com a minha arte. Coisa que, pelo visto, essa menina tá nem aí pra nada. Porque ela falou o que tinha que falar mesmo e não importa a lapada que ela receber, né? Então. E é o que muita gente tá querendo agora é guardar essa menina, né? Porque, tipo, poxa, o que ela falou acendeu muita coisa. Muita coisa. E eu vi o programa, né? Eu vi as apresentações dela no programa. Essa foi a única música, vamos dizer assim, entre aspas, de protesto. Essa foi a única. Porque todas as outras cara, é Bíblia. A última música, ela foi pra final, eu acho que ela não ganhou, inclusive. Mas ela foi pra final e ela cantou uma música de céu. Tipo assim, sobre o céu. Sabe, tem a frase da música que ela fala assim, eu sempre soube que eu não combinava com a terra. E assim, é maravilhosa. A arte dela, ela é paraense, né? É trazer o Pará, a expressão do Pará, de Brasil, pras músicas. Tanto é que um dos jurados falou assim, eu não sei se no céu tem som de passarinho, mas eu me senti no céu. Porque ela coloca, tipo, som de passarinho, sabe? De mata, assim, alguma coisa assim na música. Só que ela tá falando do céu. Aí você fala, gente, será que é assim? Aí você fica... Eu queria muito saber como é que é o céu. Sabe? Será que é assim? Por conta da arte dela, da expressão artística dela, você acaba sendo transportado para um lugar que, sabe, você... Nossa. É esse efeito, é essa impressão maravilhosa que, como a Cris disse, Jesus cabe em todos os lugares. Em todos os lugares. Em um desenho, em um poema, Exato. qualquer coisa. Tipo assim, de você pensar, que nem tem uma outra música dela que ela fala do secreto. O segredo é o secreto e o secreto é o segredo. Esse é o refrão da música. Eu me senti, tipo, de fato num... Cara, eu tava no quarto ouvindo, eu falei, cara, esse aqui é meu secreto. Se eu fechar aquela porta aqui... Então, pensa, não, segredo, secreto. Cara, muito, né? Muito da hora. Eu fiquei, Pô, eu nunca tinha ouvido uma expressão assim tão, né? Eu sou fã. Aí, Mê, se você estiver vindo desse sentido, ó, sou seu fã. Tá? Apesar dos pesares, porque tem muita gente atacando ela. Muito, ela tá Porque é aquilo. Subverteram muito a arte. E hoje, principalmente no Brasil, a arte é ideológica política. Não só no Brasil, tá? Não só no Brasil. A gente tá falando nível Brasil, porque eu tava aqui, né? Tá militando. Não só. Mas aquilo assim, ela é de esquerda porque ela falou do fogo na Amazônia. Não, gente, ela citou um problema que é o fogo na Amazônia. Tá tendo queimada na Amazônia. Sim. Sabe? Quantas crianças não morrem por conta, sei lá, de ter o sustento da própria Amazônia e não tem mais o sustento e acaba morrendo, sei lá, de fome, de alguma coisa assim. Entendeu? Então ela abriu um leque de problemas que a sociedade não tá vendo. Que não é partidário, é humano, Assim como teve a questão lá do filme que a gente tem que lembrar, cinema é arte também, né? A gente quase mencionou cinema, a arquitetura também é arte. Mas aquele filme do Som da Liberdade... Maravilhoso. Que falou sobre toda aquela questão, e aí tinha muita gente falando assim, é de direita. Não, peraí, então quer dizer que o problema de criança ser traficada é o problema só da direita? Eu achei que era o problema da humanidade inteira, de todo mundo, né? Querer defender as crianças. É muito absurdo, cara. Tipo, eu acredito que é de uma crueldade muito grande você olhar um problema desse. Por exemplo, gente, crianças se prostituindo com 4, 5 anos para R$5. Tipo, eu vi o vídeo, assim, de algumas coisas que acontecem lá. É uma embarcação grande passar e tem um rapaz, assim, no peito, assim, do parapeito, assim, da embarcação, com um monte de sacola na mão. Sacola com pão. E aí vem um monte de criança, assim, naqueles barquinhos, assim, a motor, alguns remando, pra pegar a sacola de pão. Aí você fica assim, se arriscam, porque as ondas que o barco gigante faz pode virar o barco. Se arriscando pra pegar uma sacola de pão. Sabe? Tipo... E tem gente que fecha o olho pra falar que é ideologia política. Não é. E você vê como a arte é poderosa? Tu sabia disso antes? Não sabia, você tá entendendo? E ela me trouxe, né, esse assunto. Ela botou muito à tona. E você vê, eu pesquisei um pouquinho, ela tem 28 anos. Você vê, é da minha geração, eu tenho 25. Então, tipo assim, aí bate um negócio de olhar assim e falar, o que eu tô fazendo? Tipo, mas é aquilo, gente. Talvez não esteja uma questão partidária aí tão explícita, mas existem interesses por trás disso. Que questões partidárias têm alianças com coisas assim, com poderosos que têm interesse nisso. Então a gente, falar, de algumas instituições aí que têm interesse nisso. Então eu não mexo nesse vespeiro
porque talvez não seja uma coisa ali, do Partido Brasil, A, B ou C, mas os Rockefellers, por exemplo, né? A gente sabe que tem esse poço é muito mais profundo. Então, tipo assim, não é partidário, mas assim, eu não vou mexer nisso porque eu dialogo com essa ideia aí, com essa... vou fazer vista grossa. Porque, como a gente falou, se a Damares falou em 2000 e tralalá sobre isso, e agora ninguém mais se fala, ninguém mais trouxe isso à tona, então... Entendeu? Né? Agora virou uma dor que, nossa, todos por Marajó, né? Agora é absurdo. Agora tem de artista por aí. Loucura. Exatamente. Gente, a gente tá encerrando, tá chegando no final. Eu só queria fazer algumas perguntinhas pra vocês que não foi eu que fiz, obviamente. Tá? Foi uma galera da internet. Pela fez. risada, eu fiquei nervosa. Hashtag medo. Eu vou perguntar aqui. Essa pergunta foi da Raquel, tá? Beijo, Raquel. Ela disse assim, o que vocês acham de artistas cristãos em emissoras como... Seculares. Sim, seculares. Não vamos citar, vamos gente. Não vamos citar, não. Apesar de eu querer muito. Tu não vai explicar subentendida, né? É essa a pergunta? Essa é a pergunta. O que vocês acham? Depende. Eu não limito Deus. Eu acho que... É que alguns foram pra lá e deu uma não. mudada, né? Então, mas aí é porque... Assim, Paulo foi pro meio da cross-ground pregar, entendeu? E falar, porque era pra ele estar ali, pregando, e subir e falar, Deus desconhecido, é isso que eu vim pregar. Entendeu? Jonas tinha que ir pra Nínive. Você fala, imagina o que seria Nínive pra gente hoje. A gente precisa entender, gente, que é assim, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Então, assim, a gente tem as nossas... eu vou pra uma emissora X, eu preciso estar muito... consolidado na minha fé e dar a César o que é de César. É para fazer o que lá? Atuar em alguma coisa que não vai comprometer os meus valores, tal. Agora, quando o César pede aquilo que é de Deus, aí que eu preciso verificar aí. E agora, né? Como a gente falou, né, no começo. Tem uma hora que vai bater. Vai bater, Eu vai acho que isso vai socar. acontecer em outras profissões também. Sei lá, de repente você é um médico e aí um dia pede pra você fazer um procedimento X lá. Isso, Vai contra o seu princípio. Aí entendeu? é um paralelo, é a mesma coisa. Outra perguntinha, da Ana Beatriz. Sabemos que o evangelho deve ser para alcançar a todos. Podemos considerar que a arte pode ser um instrumento evangelístico? Super. Uma ferramenta, tanto é que o Giovannici está aí para provar isso, e não só o Giovannici, não só a questão do teatro. A gente acabou de falar do exemplo aí da moça que cantou, né, da Aimee que cantou e deu esse boom nas mídias. Então, olha o poder que tem a arte, né? E assim, às vezes a gente pensa que arte é só dança, teatro, música. Meu, arte é tanta coisa. É cinema, é teatro, é desenho, é um poema. Às vezes, sei lá, Deus colocou no seu coração um poeminha lá, você escreveu e entregou para uma pessoa no seu trabalho, você falou, entrega isso pra pessoa tal. É aquilo que ele tem pra falar pra ela, é ali que você vai evangelizar, é ali que você vai falar de Jesus, né? Às vezes, eu penso até assim, sabia, gente? A minha avó costureira a vida toda, fez vestido, fazia roupa, tudo pra gente, fazia crochê, fazia touca. Meu, aquela ali era a arte dela. Sim. E era a arte que ela cuidava da gente, porque eu não passei frio. Porque eu tinha os crochêzinhos da minha avó, entendeu? Era a arte da minha avó fazendo o quê? O trabalho de cuidar ali da família. Vai me dizer que isso não tem Jesus? A arte de cozinhar. A arte de cozinhar, entendeu? Tudo bem, eu acho que a gastronomia não entra na categoria das artes. Pintura, escritura. Até acho que o design gráfico hoje entrou. A sétima arte é o cinema, né? Mas tem hoje os jogos digitais. Sim. Entrou isso também com A gastronomia não entra, mas não deixa de ser, né? Você faz um prato artesanal, fala, gente, tem até dó de cortar aquele bolo, né? Porque você recebeu a pessoa tá ferida. Aquelas confeiteiras que fazem aqueles bolos... É bolo ou é, sei lá, é uma mesa ou é bolo? Isso, Eu acho aquilo sensacional. Sim, mas falando assim, nesse sentido de cuidar, igual a Cris falou da comida, prepara uma mesa bonita, coloca um vaso, uma flor, sabe, tudo ali, faz uma comida. Às vezes, gente, tem dia que a situação, a pessoa, ela precisa, só de uma mesa com uma comida e um ouvido para escutar. E isso é a coisa mais cristã que você pode fazer por ela. Mais espiritual. Mais espiritual.
Não adianta chegar lá, fazer a oração, descer manto. Não. Ela precisa conversar, comer e alguém tá escutando. Não, gente, e a arte de ouvir, ela está extremamente necessária, porque às vezes a gente pega o áudio do WhatsApp e coloca na velocidade 2. Eu coloco só no... Por quê? Porque a gente não tem paciência de ouvir o outro. Então, a arte de ouvir, hoje, ela se tornou necessária. É tão necessária que eu trabalho ouvindo pessoas. Pessoas. Apenas. E aí, pra gente fechar, a última pergunta é do Arthur. Meu primo. Olha só, Maria. Do Arthur. Pergunta do Arthur é legal. Quando se... Eu acho que a gente até comentou aqui. Quando se perde o foco, que é adorar e louvar a Deus, a arte se torna autopromoção para vocês? E aí? Acaba se tornando uma autopromoção? Eu sei. Então, é porque assim, ninguém quer fazer arte lá no quintal da casa, né? Gente, o artista... Vocês têm que entender uma coisa. O artista, ele é feito pro palco. Não o palco, de repente, literal. Mas o palco no sentido de mostrar. Ele não quer fazer lá na garagem da casa e ficar ali. Ele quer fazer para que a arte dele seja conhecida, né? Mas assim, isso acaba sendo muito da motivação. Voltando à questão da motivação. Qual é a tua motivação, né? É só para aparecer? A tua arte tem uma relevância? O que você quer comunicar? Eu sempre... O meu pensamento quando eu escrevo um roteiro é assim, é uma mensagem pregada se o pastor está pregando. Tem que trazer uma mensagem, não dá para ser só porque eu falo bem, porque eu atuo bem. Não, uma vez o carteiro foi no culto e eu nem sabia que ele ia no culto. E aí ele foi entregar uma carta, eu tô assinando, aí ele falou assim, olha, adorei, viu, ontem. Aí eu, ontem, o quê? Nossa, aquela peça falou demais comigo. Falei, nossa, você estava no culto ontem? Olha só. Ele falou, nossa, o teatro, eu não tenho um hábito de ir na igreja, mas o teatro me trouxe abriu a minha visão para o tema que estava falando de forma muito simples. Então, o teatro tem, né, esse acesso, né? Então, é aquilo, se eu fizer uma arte para não dizer nada com nada, não faz sentido. A arte, ela mexe com sentimento. Sim. E precisa trazer uma verdade. Qual é a verdade que precisa trazer? É Cristo. Então, faça-se notória ali, né? Porque senão fica arte pela arte. Então, arte pela arte. Eu acho que em alguns momentos a arte pela arte, ela é só isso mesmo. Sim, mas quando não tem essa igreja, Agora, não necessariamente ela vai ser uma autopromoção. Acho que é só uma... Eu falo só assim, um exemplo pessoal. Como eu trabalho em estúdio e estudo também ainda, né? Eu ainda estou em formação. A gente tem apresentação todo final de ano. E a gente vai contar uma historinha lá. Uma história da Branca de Neve, entendeu? Então, assim, porque não é uma escola cristã, né? A história da Branca de Neve. Então, é arte pela arte, nesse caso. Sim. Então, mas eu acho que eu tô muito na pegada agora de ser muito intencional. Então, assim, eu sou intencional. Alô, pastora Renata. Eu sei na igreja também, né? Na igreja a gente não vai apresentar um negócio pra rato. A gente vai colocar ali. Mas eu tenho sido muito intencional. Uma foto que eu posso, uma foto com a família. Aí eu vou fazer um texto para incentivar pessoas à família. Então, eu sou muito intencional. O livro que eu leio, tudo que eu assisto, muito intencional. Então, por isso que eu falo que hoje a arte pela arte, pra mim, fica muito raso, assim, né? Não dá, eu tenho que fazer algo e alguém falar assim, olha, virei uma chave, nossa, Jesus falou muito comigo ali, sabe? Eu concordo com isso. Eu confesso que eu gosto um pouquinho do lado da arte pela arte, dependendo ali. Tipo, Mozart, Beethoven, arte pela arte. Era esse o tema da... Bach, não. Boas músicas. Se você for pegar Bach, ele fazia música pra liturgia da igreja. São músicas lindas. O Mozart, Beethoven não fazia, era arte pela arte, assim, mas eu entendo perfeitamente o que você quis dizer, mas eu acho que eu gosto um pouquinho desse lado, assim, do assistir lá a Bela e a Fera. Só pra lá. Não, sim, não dá pra tudo, não, quero aqui, né, vou pegar um balde com pipoca e eu quero ser, não, gente, eu quero só relaxar, né, só esquecer um pouco os boletos, então arte pela arte nesse momento vai ser, né. Mas como, né, roteirista, eu gosto de ser muito intencional. Tem que ser intencional. Maravilhoso. Gente, muito obrigado. Foi? Meu Deus. Não, isso É muito rápido, passa muito a rápido. gente quer voltar. Essa eu não vou responder, Essa eu não vou responder porque eu quero voltar. Fazendo aquela frase corriqueira.
numa próxima, não é o momento agora, mas numa próxima, a gente fala. No outro dia, né? Numa próxima oportunidade, né? Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui de verdade, terem se disponibilizado, né? Eu conversava com o Aleph sobre isso, ele falou assim, cara, é muito bom ter pessoas disponíveis. E vocês são pessoas disponíveis. Muito obrigado. Muito obrigado por ter compartilhado com a gente tudo isso. Você que está em casa assistindo, espero que você tenha de fato se sentido sentado à mesa com a gente, tá? Entre amigos aqui. Você também faz parte dessa mesa. Espero que suas perguntas tenham sido respondidas e de fato você se sentiu abraçado por cada escolha, por cada resposta, cada pergunta que você também fez aí no chat. Gente, muito obrigado de verdade. Não se esquece de deixar o seu like, tá bom? De compartilhar. Gente, vocês querem deixar recado? Fique à vontade, tá? Eu Instagram. quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pros meus 6 gatos, pra minha irmã, pra minha avó. É que nem a Xuxa, o programa da Xuxa, né? Claro. Ah, tá, achei que você tinha pegado a referência. Assim, eu não sou muito desse tempo da Xuxa, mas eu peguei. Eu acho que, se eu pudesse deixar um recado, assim, então, eu acho que todas as pessoas, todos os seres humanos são artísticos. Todo mundo tem alguma expressão artística. É que às vezes a gente pensa, eu não canto bem, não toco bem, acabou, não sou artístico. Não, alguma coisa você tem. Um desenho que você faz, às vezes sabe, é um poema que você escreve, é uma frase que você escreve bem, um jogo de palavras ali. Alguma coisa tem. Então, assim, peça pro Senhor, né, realmente te mostrar qual que é esse talento, esse dom artístico que você tem, como você pode usar isso para manifestar o reino, para levar Jesus para a vida das pessoas. Às vezes uma palavra que alguém precisa em algum momento, mas eu acredito sinceramente que todas as pessoas têm pelo menos algum envolvimento artístico que ela ainda, de repente, não descobriu, não sabe qual é, mas ele sempre incentiva as pessoas, porque também quando a gente faz arte, a gente fica bem, né? Faz bem pra nossa alma. Deus é tão bom que deu uma coisa que faz bem pra nossa saúde mental. Porque eu vou pra aula de dança, cara, eu suo pra caramba, eu ralo, mas eu fico muito bem também, sabe? Fico mentalmente bem. Então, eu acho que isso faz muito bem pro ser humano. E a gente deve sempre incentivar isso, desde as crianças, assim. E aí, Cris, quer deixar algum recado? Ah, olha, se você pensou assim, ai, puxa, a partir desse podcast eu vou fazer teatro, vou buscar uma escola de teatro, vou buscar um curso de teatro. Olha o Natal da igreja chegando. A minha dica para você essa escola de teatro, ela tá compatível com aquilo que você acredita, com as suas ideias? Que talvez você é um adolescente. O adolescente, ele tá ali forjando, né, o caráter e tal, as escolhas, ele ainda tá ali meio perdido, não sabe do que gosta, tal. Então, assim, procura saber se essa escola, né, dialoga com as suas verdades, com aquilo, se você for cristão, com aquilo que a palavra diz. Se você não for cristão, mas com os princípios da sua família, dos seus pais. Então, isso é muito importante, porque a arte, ela é encantadora. E se eu não tenho uma verdade ali de alicerce, aquela verdade que talvez não seja uma verdade adequada para os meus princípios, pode tomar conta de todas as minhas escolhas futuras e, de repente, você ir para um caminho que não seja tão legal assim. Porque a arte, ela é encantadora mesmo. E aí, mano, quer deixar algum recado? Gente, que aula. Eu tô, assim, incrível. Não teria outras duas pessoas tão específicas para Jesus na arte do que a Ana e a Cris. Eu tô muito feliz pela disponibilidade de vocês. Queria agradecer aqui novamente. Foi muito bacana todos os temas que a gente trouxe aqui, né? Elas não sabem de tudo e tal. E é incrível como canaliza as duas, né? Traz aqui, não, vou complementar aqui, vou complementar. São Anos de Sucesso parceria. lá da Church. Eu tô muito feliz, gente. De verdade, quero agradecer vocês mais uma vez. E foi incrível, nosso papo aí, ansioso pro próximo. E você nem sabia dessa parceria, né? Não. Você não aqui. Gente, 95% do que eu sei de teatro na minha vida foi ela que me ensinou. Olha só. Olha, e 90% dos elogios que eu recebi do teatro no Natal. Detalhe, não foi a gente que montou esse encontro, tá? Não foi. Se você é espiritual, você entendeu. Você entendeu, já tô aí. Rede social de todo mundo tá aqui embaixo na descrição, tá? Então segue todo mundo, acompanha todo mundo. Você vai ver conteúdo de arte nas meninas também ali, nos stories, no feed, enfim. Segue todo mundo lá. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Não esquece de deixar seu like, compartilhar com alguém, tá bom? E é isso. Fique com Deus. Amamos vocês. E lembre-se, você pode atuar. Valeu.